Capítulo 3. O discurso do eu iludido. Quando o nosso discurso se apropria da voz oficial. Não importa o motivo aparente da consulta. Não importa a urgência, não importa a personalidade de quem nos procura. Se é homem ou mulher, se está desesperado ou agressivo, ou se promete nos pagar mais se aceitarmos atendê-lo fora da agenda. Não importa se acredita que somos Deus ou algo parecido. Se pensa que temos todas as soluções e só nós o compreenderemos. Só podemos ajudar um indivíduo se traçarmos juntos uma trajetória honesta de sua vida e, se possível, de seus antepassados e seus parentes, integrando sua sombra. É a esse trabalho que me refiro quando dou o nome de organização da biografia humana. Em minha equipe de profissionais, a biografia humana é chamada carinhosamente de BH. Voltamos às BHs várias vezes, sempre que nos perdemos em discussões que não nos levam a lugar algum. A urgência em resolver algo que nos preocupa atualmente nos deixa ansiosos e com preguiça de voltar a lembrar todos esses fatos que aconteceram há tanto tempo. Na Argentina, onde a maioria das pessoas já passou por alguma experiência psi, nos dá menos vontade ainda. Nesses casos, solicitamos àqueles que nos procuram que tente definir em poucas frases do que se tratou o trabalho terapêutico que já fez para aproveitá-lo e aprofundá-lo ainda mais. Poucas vezes somos capazes de ter clareza quanto ao trabalho realizado. Então, somos obrigados a começar do princípio, as vivências infantis. O grau de maternagem recebido, o real, não relatado. Essa busca conjunta exige mais arte do que inteligência, mais treinamento do que ideias elaboradas. Supondo que decidimos começar a construir nossa biografia humana, aparece em primeiro lugar uma dificuldade comum. Reagimos a partir de nosso local de identidade, a partir de nosso personagem formado, que já tem um discurso contundente estabelecido. Vimos que o principal problema quando pretendemos organizar uma biografia humana é que a identidade, o papel com o qual nos reconhecemos, é liderado por nosso eu consciente, por nosso personagem. Apresentamo-nos de determinada maneira, acreditando que isso é o que somos. Por exemplo, sou advogada, sou eficiente, sou pontual, sou inteligente, sou resolutiva, sou impaciente, sou exigente, sou responsável. É possível que todos esses atributos estejam corretos, mas não é isso que nos interessa, e sim o outro lado, ou seja, o que esses valiosos personagens produzem. Se essa parte de minha identidade me traz muitos benefícios, temos de buscar os danos nas pessoas próximas. Por exemplo, se tenho muito orgulho de minha eficiência, tolerarei muito mal a ineficiência dos demais, ou o descuido ou a distração. Também é muito provável que, para alimentar meu personagem, tenha me rodeado inconscientemente de pessoas bastante desatentas ou esquecidas. Se esse é meu personagem, tenderei a não querer resolver histórias do passado, porque estou acomodada em uma cota importante de poder no manejo de minha vida. Mas me preocupa que meus filhos se comportem muito mal na escola, apesar de mandá-los consultarem-se com psicólogos. Resolutivo como sou, quero uma solução já. Sinto muito por insistir esse mesmo conceito, mas vamos explicar a essa pessoa enérgica e competente que nos consulta que começaremos perguntando-lhe sobre seu nascimento e primeiras lembranças de infância. Se somos essa pessoa, responderemos: eu nasci de olhos abertos. Quem disse? Como assim quem disse? Minha família disse. Alguém disse primeiro, possivelmente sua mãe. Sim, claro, minha mãe disse a vida toda que eu nasci de olhos abertos e sempre fui atenta a tudo, que nada me escapava. Sou assim. Pode parecer engraçado depois de ouvir milhares de relatos, mas as pessoas nomeiam com total naturalidade o personagem que usam. É preciso ser capaz de sustentar esse estar sempre de olhos abertos que nossa mãe nos colocou. Certos personagens têm um lado glamouroso e valorizado positivamente, portanto, serão difíceis de abandonar. O personagem que nasce de olhos abertos vê tudo, é inteligente, rápido, intuitivo, perspicaz, mas à sombra está o cuidado, o desamparo
e a frágil capacidade da mãe de cuidar dessa filha quando era bebê. Como sabemos disso? Porque o personagem nomeia a si mesmo só aquilo que a mãe nomeou. Tudo mais teremos de investigar. E será difícil, porque o maior guardião dessa informação é o eu iludido dessa mulher, que adotou o discurso materno e tornou-o próprio. Continuando nossas investigações, faremos perguntas visando a exigência da mãe dessa mulher, para que sua filha assumisse responsabilidades desde muito pequena, já que nasceu de olhos abertos, ou seja, madura. Realmente apareceram lembranças em que desde muito cedo ela se ocupa de seus irmãos menores, brigando por causas justas no colégio, sendo líder de seus colegas de escola, levantando sempre alguma bandeira e defendendo suas convicções de capa e espada. Portanto, seguramente terá seguidores, mas sem dúvida também detratores. É a lei dos cenários completos. Pensando assim, nos interessarão mais as perguntas sobre esses detratores, que em princípio ela desprezará. De que importa o que pensavam esses idiotas? Diz a personagem líder. Interessa, pois possivelmente o mesmo que acontecia com esses idiotas também se passava com os irmãos que estavam na outra trincheira das batalhas familiares durante a infância. Imaginemos que a mãe de nossa cliente também seja uma mulher enérgica, forte e decidida. Mais motivos para que nossa heroína se identifique com essa mãe e compre completamente o personagem que ela lhe deu de presente quando nasceu. Podemos fazer uma experiência. Pergunte algo sobre a mãe. Então, os olhos de nossa cliente começarão a brilhar ao relatar alguma cena dessa mãe excepcional, que talvez tenha sido. O que estamos procurando é confirmar que mãe e filha estão no mesmo bando, no campo das empreendedoras. Talvez mamãe não trabalhasse, ainda que desprezasse o pai, que sustentou economicamente a família por 50 anos. Mas é bom saber que o dono do discurso oficial tem o poder da verdade, que pode não ser assim, mas isso vamos revelar em seguida. Justamente estamos falando do poder do discurso, nesse caso, o materno. Perguntemos então sobre a realidade emocional dos personagens que ficaram na trincheira dos não eficazes, pais e irmãos. Sobre eles, nossa consultante terá muito a dizer. Meu irmão mais novo era um repetente. Meus pais já não sabiam para que colégio mandá-lo. Chamávamos o do meio de ente, porque era um ente, um zumbi. Estava sempre na lua. Não falava, não se relacionava com ninguém, não tinha amigos. Hoje continua igual. Foi viver sozinho como um vagabundo e temos de lhe mandar dinheiro de vez em quando. Vive sozinho com alguns animais de estimação. O do meio está sempre fazendo maus negócios e já não quero mais salvá-lo. São iguaizinhos ao meu pai. Muito bem. Essa é a verdade? Depende de que ponto de vista a abordaremos. É claro que é o ponto de vista de nosso personagem audaz. Seguramente foi admirada por sua mãe, mas também é provável que tenha sido odiada por seus irmãos, enquanto permanecia aferrada ao cume da montanha da soberba. Chegamos à adolescência. Se fizermos um pouco de futurologia, podemos imaginar que arrasou os corações de todos. Perguntaremos para confirmar. Realmente, teve seu tempo de femme fatale, segura de si, empreendedora, disposta a passar por cima para conseguir seus objetivos. Esse personagem permite avançar a passos largos no território profissional, mas nos deixa muito sozinhos no terreno afetivo. As perguntas que têm por objetivo fazer com que essa mulher se conecte com a outra parte se referem a seus vínculos afetivos íntimos. Aparecerão homens fracos ou drogados que ela precisava salvar, ou machões seduzidos por seu arrojo, mas logo ciumentos ou competitivos. Como começavam suas relações? Tinham base no fascínio em relação à nossa heroína. Como terminavam? Indefectivelmente com largas cotas de violência. Nossa protagonista se parece com a rainha de copas de Alice no País das Maravilhas. Toda vez que não gosta de alguma coisa, determina, cortem-lhe a cabeça. Nossa consultante é uma cortadora de cabeças, sobretudo se alguém deixa de ser seu aliado fiel. O maior obstáculo que encontramos ao entrar nas histórias de vida é que o personagem é cego, porque dá razão a si mesmo.
O eu consciente não leva em conta nenhuma outra perspectiva e está muito seguro de si. Por isso, chamaremos de eu iludido, porque de todos os eus é o que menos compreende como são as coisas objetivamente. É a parte de si mesmo que se acredita mais esperta, como o filho preferido do rei de qualquer conto, mas não sabe nada da vida. É a parte de si que se acredita mais esperta, como o filho preferido do rei de qualquer conto, mas não sabe nada da vida, por isso fracassa sempre. O eu iludido defende um único ponto de vista, considerando que é o único e o melhor. O eu iludido tem medo de aparecer do outro lado, porque sabe que terá de tirar as máscaras que o mantêm aquecido em seu refúgio de cristal. Basicamente, se observarmos nossos discursos, toda vez que nos apresentamos em sociedade, é o eu iludido que está feliz por demonstrar suas supostas virtudes. Portanto, quase tudo que dizemos é uma pequena parte da verdade. Insisto que na armação de uma biografia humana, aquilo que a pessoa diz, ou seja, o que o eu iludido proclama, não nos interessa. Aquilo que ela relata no âmbito de uma consulta terapêutica espontaneamente, em princípio, fala a partir do eu iludido, e sendo assim, não pode nos dar informação valiosa. Portanto, é o tipo de informação que somos obrigados a descartar, ainda que nos tenha impactado ou nos forneça uma riqueza de detalhes escabrosos ou descrições saborosas para o deleite dos sentidos. Para usar o exemplo que estamos inventando, não importam os pormenores em relação aos lamentáveis episódios desempenhados por ex-namorados, irmãos, funcionários ou pessoas próximas à nossa consultante, se todos são abordados a partir do eu iludido de alguém que acredita ser infalível e tem orgulho disso. Já sabemos que a partir da ótica do eu iludido, ela vai considerar idiota todo aquele que não seja aliado, ou pelo menos veloz e eficaz, e será aceitável quem se identificar com ela. Estamos abordando cronologicamente uma mulher jovem, empreendedora, advogada de sucesso. Tem relações com homens nas quais detém o poder. Sabemos que hoje, pulando a cronologia, tem 45 anos, é casada e tem 2 filhos homens em idade escolar, e nos consulta preocupada com eles. Muito bem, trataremos de organizar a informação que temos, para averiguar o desenrolar dos acontecimentos sobre a base de certa lógica, e então chegar à preocupação atual. Com quem finalmente se casa? Com um homem fraco, como tantos com quem se vinculou, a quem ela deveria salvar ou desprezar? É possível. Talvez é provável que se case com um homem forte, com quem faz alianças contra o mundo. Se há muitos inimigos lá fora, ou idiotas inúteis, improdutivos ou ineptos, será fácil amar uma aliança ferrenha. É claro que esses movimentos são inconscientes, mas funcionam. Para saber qual foi sua escolha, teremos de perguntar, procurando em primeiro lugar o tipo de união. Com nossa heroína, não haverá meios termos. Ela saberá imediatamente responder se seu marido é um gênio ou um imbecil. Então, saberemos em que turma ficou. Suponhamos que tenha escolhido a opção do homem forte e decidido como ela. Imaginemos que esse senhor também seja advogado, que se conheceram no ambiente profissional e ambos trabalham no fórum criminal. É claro que esse tipo de trabalho, sobretudo no caso das mulheres, se sustenta com aval de personalidades fortes e com certo distanciamento emocional. Do contrário, são muito difíceis de aguentar. Mas nossa heroína tem força de sobra, assim como distanciamento emocional. Até que no transcurso de nossos encontros começamos a nomear o desamparo que viveu durante toda a infância. A obrigação de reagir com maturidade com 6 ou 7 anos. A responsabilidade de assumir certas decisões muito cedo. E, sobretudo, a crença de que ela, essa menina, era a única no mundo que podia fazer as coisas como mamãe precisava. Se conseguirmos tocar essa outra parte fora do discurso do eu iludido, teremos começado um trabalho interessante. Se não conseguirmos, não. Quer dizer, nossa função é mostrar os benefícios e também as desvantagens, ou o preço a ser pago de cada personagem, porque o custo é algo que todo indivíduo sente, mas não consegue notar. Por isso, continuamos pagando o nosso preço, sentindo-nos mal, mas sem saber o que fazer para nos sentirmos melhor. Justamente o custo de sustentar o personagem é vivido internamente. Sofremos porque não conseguimos detectá-lo com clareza.
Nesse exemplo, o custo a pagar pode ter sido uma solidão imensa, uma desconfiança absoluta em relação a todos, a crença de que o mundo é feito de inúteis que nunca poderão nos ajudar. É muito difícil viver acreditando que o mundo gira porque nós o movemos. A partir dessa perspectiva, jamais passará pela nossa cabeça confiar no outro, associarmos-nos ao outro, delegar a outros. E com isso, o sofrimento e a distância serão vividos com frieza, inclusive com desprezo e desmerecimento em relação à própria dor. Tudo isso pertence à sombra do indivíduo. Não nomeamos porque não temos consciência. Passamos a vida depreciando os demais, mas não somos capazes de falar da angústia que nos causa cavar cotidianamente o fosso entre nós e o resto do mundo. Construímos um abismo, ficamos sozinhos nesse lado do mundo e, sem dúvida, acusamos os demais de não ser capazes de pular para o nosso território. Suponhamos que essa seja a situação que nossa consultante começa a vislumbrar. Quando nomeamos a distância entre ela e quase todos os demais, aceita, balbuciando um nunca tinha visto dessa maneira. Ou pode ser, acho que sim. Então, poderíamos desenhar um mapa ou esquema simples, no qual estão situados no alto da montanha ela e o marido, juntos, aliados, de mãos dadas e olhando com desdém para o resto da humanidade. É um lugar que confere poder, também é um lugar solitário. Não passa pela cabeça de ninguém que esses dois deuses possam precisar de alguma coisa. Todos nós que nesse mapa nos constituímos em pequenos súditos, incapazes, não temos nada a oferecer ao rei e à rainha desse território. A distância, endeusamento, inveja, incompreensão, rancor, desconhecimento. Imaginemos uma montanha alta, dois indivíduos no trono lá em cima e o resto do mundo aqui embaixo. Tudo que se produz, tanto em um lugar como o outro, é o que acontece obrigatoriamente nesse mapa. Pessoalmente, ao chegar a esse ponto, eu trabalharia a emoção gênios versus idiotas, porque o eu iludido dessa mulher, claramente, é orgulhoso de sua própria genialidade e lamenta ter de suportar cotidianamente todos os personagens secundários dessa peça de teatro que desempenham os papéis de idiotas, bobos ou lerdos. Até que não observemos juntos como ela dispôs os papéis de cada um, não compreenderá que é o que ela, inconscientemente, gera nos outros e, portanto, também não poderá mover as peças do jogo que ajudou a criar. Tendo claro esse panorama, poderemos abordar então o nascimento dos filhos, a criação, o vínculo com eles, as mudanças na relação afetiva com o marido e as dificuldades cotidianas. Nesse caso, trata-se de uma mulher que trabalha, cuja identidade está organizada em torno do sucesso profissional e da distância afetiva. Portanto, já conseguimos imaginar que ao se tornar mãe surgirão muitas dificuldades antes impensáveis. Se fizéssemos futurologia, saberíamos que as crianças pequenas vão se tornar uma dor de cabeça, simplesmente porque ela está muito mais treinada para se movimentar pelos mundos profissionais do que pelos territórios emocionais e sutis. O nascimento e a convivência com crianças pequenas é difícil para todos, mas será mais ainda para a nossa consultante. Todos sabemos que a criação e o vínculo com as crianças não se resolvem com eficiência, nem com ações concretas, e muito menos com velocidade. Se levarmos em conta seu personagem, podemos supor que se sentirá presa a um labirinto sem fim. Dito isso, em meu modo de ver, teremos de parar para formular perguntas muito específicas em relação aos primeiros anos de seus filhos. Por quê? Porque devem ter sido muito incômodos para o personagem, então é provável que ela queira passar por alto, alegando que isso aconteceu há muito tempo. Ou talvez simplesmente tenha se esquecido de quase todos os detalhes dos primeiros anos desses bebês. Por isso, nosso trabalho deve ser o de colocar ênfase especial nessa parte da história, que se constituiu em sombra. Como perguntar? De forma detalhada. Parto, primeiros dias, puerpério imediato, amamentação. Automaticamente, nossa heroína responderá: tudo maravilhoso. Joãozinho era um anjo, comia e dormia. É muito pouco provável. A partir do eu iludido, esse personagem chegou ao parto acreditando que tinha tudo sob controle. Vamos partir do princípio de que se existe um lugar em que o controle se descontrola, é na cena do parto. Vamos supor que foi feita uma cesariana.
Ela então vai defender os postulados da modernidade e as cesáreas resolutivas, o cordão umbilical enrolado no pescoço ou a desculpa perfeita para não se conectar com isso que aconteceu a ela. Quanto mais para a sombra tem enviado as experiências descontroladas, mais teremos que procurar aí. Pensemos que o personagem vai tentar, em meio ao caos, voltar ao terreno que domina. Esse terreno é seu trabalho. De maneira atraente, se a interrogamos sobre o seu trabalho nesse momento, por exemplo, a quem delegou as tarefas urgentes, que coisas deixou organizadas, dirá que exatamente durante sua primeira gravidez, ela decidiu abandonar seu antigo emprego em um escritório importante de advocacia e trilhar caminho sozinha a fim de crescer economicamente, com a abertura de um escritório próprio e a cumplicidade de alguns advogados jovens dispostos a acompanhá-la. E que a mudança para os novos escritórios estava se concretizando quando as contrações do parto começaram. Agora podemos vislumbrar a libido que precisava desviar para seus novos projetos de trabalho e a pouca conexão que possivelmente tenha tido em relação ao parto que se aproximava e a presença de um bebê, que até esse momento sequer conseguia imaginar. Esse é o momento perfeito para parar e rebobinar as histórias, retomando a ideia do parto maravilhoso e feliz que diz ter vivido. Em plena mudança, com os projetos profissionais em seu máximo esplendor, e ela pretendia ter um filho com a mesma energia com que defende seus clientes nos tribunais. Alguma coisa não encaixa. Podemos nomear que imaginamos uma cena caótica. Silêncio. Respiramos. Alguns segundos depois, pela primeira vez, ela começa a chorar. Tenta evitar que notemos. Aproximamo-nos fisicamente, mas ainda sem tocá-la. Ela se incomoda. Formulamos algumas perguntas suaves. Então, sim, começa a gemer, tossir, a suar o nariz, enquanto tentamos abraçá-la, sentindo que todo seu corpo está tremendo. Chora, dizendo palavras ininteligíveis, que está cansada, que é muito difícil, que tem dor nas costas, que precisa de férias, que as crianças não reconhecem o esforço que faz, que para os homens é mais fácil e a vida é injusta. Muito bem, tocamos em algo do material sombrio. Aí permaneceremos. Procuremos e tentaremos nomear os acontecimentos externos ao discurso do eu iludido, que tinha tudo organizado formalmente. Voltemos ao parto. A sua comunicação nula com o médico previsto para atendê-la. A sua pobre busca pessoal em relação a saber alguma coisa sobre partos, supondo que não se interessava em absoluto. Aparece o desprezo por tudo que é suave, incluindo o que se refere a parturientes. Ela se tornou uma, mas prefere se submeter a seu personagem habitual, eficaz e potente. É submetida a uma cesárea, mas sua personagem forte e empreendedora congela seu coração. Deixa a mente em branco e pede para ir caminhando com seus próprios meios até a porta da sala de cirurgia. Admirável, valente, segura. Uma vez fora do útero, o bebê é mostrado. Levado, todas as rotinas hospitalares são realizadas mecanicamente, mas ela se mantém em seu disfarce, sem transpirar. Nunca mais necessário do que esse momento. Então, continua o discurso do eu iludido, dizendo, não tive leite, então não perdi tempo e o bebê começou a tomar fórmula em seguida, e foi ótimo. De agora em diante, todos os ótimos que ouvirmos por parte de nossa protagonista terão de ser pegos com pinça. É hora de nomear com outras palavras isso que aconteceu. Diremos, a cesárea com certeza foi um choque, e ao ter seu filho pela primeira vez nos braços, talvez o tenha sentido como um estranho, perguntando-se se era uma mãe normal e se tinha instinto materno, já que tinha sentimentos muito ambivalentes em relação a esse bebê. Talvez muita gente entrasse no quarto para dar orientações. Então, assombrada com sua própria preguiça, chorando dirá, sim, sim, isso mesmo, me mostravam como tinha de segurá-lo, em que posição tinha de colocá-lo, mas o bebê chorava e não gostava dessa posição. Além disso, a cicatriz doía muito, e meu marido comemorava com seus amigos tomando champanhe e eu queria matá-lo, e o bebê não gostava quando lhe dava o peito. Era uma tortura. No final, eu não queria nem segurá-lo, porque mal tocava e se punha a chorar.
enquanto com as enfermeiras se acalmava. Muito bem, já estamos nos desviando do ótimo de alguns minutos atrás e continuaremos nomeando realidades prováveis externas ao personagem. É possível que você não tenha imaginado o tempo e o silêncio que você e seu bebê exigiam, nem a tranquilidade e a calma necessárias para se conhecerem. Talvez deve ter sido muito difícil entrar em um tempo sem tempo, quando estava se mudando de escritório e montando um empreendimento novo. Sua realidade externa estava muito afastada da conexão e das necessidades desse bebê. Seguramente, nossa consultante se lembrará, depois de nossas intervenções, de discussões com o marido, amigos que lhe davam conselho que não serviam para nada, da vontade de fugir dali e de uma opressão no peito, que agora podemos nomear, que a transportavam para sentir afinidade com todos esses indivíduos que anteriormente ela tinha desprezado. Inútil, perdida, vazia, dolorida, deslocada e desorientada. Um nojo. Se tivermos uma entrevista com esse grau de intensidade, teremos de parar para respirar e continuar outro dia. No próximo encontro, ela virá com o rosto mais tranquilo, vestida com uma roupa mais informal e o cabelo solto. Bom sinal, relaxou, recordou, tirou por um momento a máscara que a estava machucando e confiou por um tempo em nós. Podemos continuar nossa investigação e com ela o afã de colocar luz sobre os acontecimentos que rechaçou e relegou à sombra. Não nos surpreenderá se nos confessar que 5 dias depois de nascido o bebê, ela estava no escritório. É lógico, fugiu desesperada para seu lugar de identidade. E não vamos julgar se foi boa mãe ou não. Não interessa. A única coisa que importa é que, olhando pelo ponto de vista do personagem, fez a única coisa que sabia fazer. Mas então nossa função muda. Teremos de acrescentar o ponto de vista do menino. Somos obrigados a trazer a voz e relatar com palavras simples tudo que esse bebê de 5 dias, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses foi vivendo, com uma mãe desconectada de suas necessidades básicas, deixando-o ao cuidado exaustivo de pessoas idôneas, alimentado, higienizado, atendido, mas sozinho. Não vale a pena falar de contato corporal, nem de fusão emocional ou presença. Disponibilidade emocional, entrega, silêncio. São todos conceitos desconhecidos, para não dizer desprestigiados, do personagem. Enquanto isso, há um bebê que vai pedir maternagem como puder. Possivelmente tenha ficado doente. Então perguntaremos diretamente sobre doenças. Nossa consultante, a princípio, dirá espontaneamente que era super saudável, mas, se insistirmos, se lembrará da bronquite, da bronquiolite, das internações em função das convulsões por febre alta, da otite, dos resfriados intermináveis, das noites sem dormir, com as nebulizações sempre presentes e outras delícias cotidianas. Claro, ela tinha de trabalhar, e muito, e por isso é possível que não tenha lembranças tão marcantes, porque a essa altura já tinham contratado uma babá para ficar com o bebê à noite. Então, continuaremos nomeando as vivências do ponto de vista do bebê e a enorme distância que ia aumentando entre a alma do menino e a da mãe. Com paciência, abriremos espaço à lembrança de pequenas histórias, oferecendo a devida atenção a cada uma. Não porque sejam importantes em si mesmas, mas para permitir que certo registro emocional se estabeleça, algo totalmente novo para nossa consultante. E o pior é que esse novo registro dói. Mas como é uma mulher deveras inteligente, haverá brincadeira sobre isso que está descobrindo. Ela rirá de si mesma e dirá que nunca pagou tão caro para sofrer. Sabe que essa nova aproximação ao outro lado de si mesma é dolorosa, é difícil para ela, mas é extremamente necessária. Então, abordaremos o primeiro ano de vida do bebê, depois o segundo, a gravidez seguinte e o parto, possivelmente bem parecidos com o primeiro, o nascimento de um segundo menino. Também não houve amamentação, mais babás, menos atenção, já que estavam todos treinados sobre o que era preciso fazer com o muco e a febre, as otites e os antibióticos. Ou seja, repararemos nos pormenores da vida cotidiana dessa família, com uma mãe empreendedora que trabalha muito, um pai que também trabalha muito e 2 meninos pequenos que estão sozinhos, adoecem muito e sobrevivem como podem. Sei que as leitoras dirão nesse ponto: e o pai? Cadê? Por que o pai não fazia alguma coisa, já que nem aparece nessas cenas? Pois é, poderia haver um pai
que fizesse, mas nesse cenário o acordo matrimonial se baseava no trabalho, no sucesso, no empreendedorismo e na atividade. E na disponibilidade suficiente de dinheiro, claro. E quem pode julgar a outra parte de si mesma é a mulher que se tornou mãe. O que esses bebês traziam era emocionalmente tão intenso e tão desconhecido para o personagem que ela encarna, que ela não soube compreender o momento. As interpretações que faziam eram do ponto de vista do personagem de sucesso. O pai dos meninos acompanhou essa maneira de ver as coisas, já que seu personagem se parece bastante com o da mulher, mas nem sequer sofreu fissuras, porque não teve partos, não teve leite, não teve maternagem para descobrir. Portanto, sequer quebrou. Simplesmente acompanhou tudo na mesma frequência que a mãe assumiu a maternidade desses meninos. Podemos dizer também que não houve ruptura no casamento, já que mesmo com duas crianças pequenas, o acordo entre os personagens adultos se manteve intacto. Eles continuaram trabalhando, vinculando-se por meio dos empreendimentos profissionais e deixando esses dois filhos pequenos em um mar de solidão, ainda que os pais não tivessem consciência disso. Nesse ponto, o grau de intensidade de nossos encontros é alto e talvez nossa consultante deseje tirar férias. Muito bem, que se comunique quando quiser. Vamos supor que deixe passar bastante tempo, mas um dia pede uma nova consulta. Quer ir direto ao ponto que a preocupa. Os dois filhos se comportam muito mal na escola. Ambos têm psicopedagogas que os assistem, professoras particulares, psicólogas e fonoaudiólogas. Estão pensando em acrescentar um especialista em brincadeiras. Experimentaram castigá-los cancelando uma viagem que os meninos esperavam, mas não serviu de nada. Como se passaram 6 meses desde nosso último encontro, teremos de detectar que nível de consciência ou de aproximação à sua sombra ela manteve durante o período em que não nos encontramos. No princípio, vai tentar falar de outros assuntos, mas leva menos de 5 minutos para começar a chorar e dizer que não aguenta mais, que sabe que precisa mudar alguma coisa. Bem, estamos encaminhados. Para não aborrecer o leitor, direi que vamos nos concentrar em repassar a vida desses dois meninos, do nascimento até hoje, de seus respectivos pontos de vista. Reconheceremos a solidão, os pedidos históricos deslocados em relação a mais exigência da presença materna, mais disponibilidade, mais brincadeiras, mais quietude. Examinaremos as ferramentas que esses dois meninos utilizaram para se fazer ouvir: doenças, acidentes, brigas, travessuras perigosas, mau comportamento, em seguida comportamento pior ainda. Machucarem-se, ameaçarem-se, ameaçar colegas no colégio, roubar, maltratar outras crianças, desobedecer. Enfim, mais ou menos são essas as possibilidades que esses meninos têm de dizer: estou aqui e quero que fique comigo. Situaremos cada acontecimento na idade cronológica de cada um deles e constataremos que eles só querem uma coisa: que mamãe olhe para eles. Claro, do ponto de vista da mãe, ela sentirá que vive para eles, trabalha para eles e se esforça para lhes dar a melhor vida possível. Mas esses meninos sozinhos sofrem. Não querem nada do que têm, só querem ficar na cama da mamãe e do papai. É tão difícil permitir a dois meninos desesperados que subam na cama dos pais? Habitualmente parece que sim, porque poucas crianças conseguem. A essa altura já temos o panorama completo. Nossa heroína, pela primeira vez, se coloca no lugar dos filhos, os compreende e sente compaixão por eles. Então faz a pergunta de 1 milhão. O que fazer? A qual responderemos: não sei. Tendo isso claro, quer dizer, sabendo que cada indivíduo é responsável por seus movimentos, começaremos a traçar um caminho que seja integrador da sombra. A consultante, uma vez que entende seu personagem, que na verdade é seu melhor refúgio, a necessidade que tem de permanecer escondida ali, os perigos de sair de sua cova, os desafios que tem à sua frente, os pontos de vista de seus filhos, de seu marido, de seus funcionários, de seus inimigos, se os tiver, poderá decidir se quer mover alguma peça ou não. Essa é uma decisão pessoal e não compete ao terapeuta. Em todo caso, se decide arriscar-se e mover alguma peça, o terapeuta poderá acompanhar esses movimentos. Agora, se abrem múltiplas opções. É fácil assim? Constrói-se a biografia humana e então já somos capazes de fazer movimentos que nos tragam mais felicidade?
Não, esse foi um relato muito simples e sem fissuras. Nas histórias reais é muito mais complexo. De qualquer maneira, do meu ponto de vista, não podemos abordar nada sem saber qual é o personagem desempenhado pelo indivíduo que nos consulta, sem ter claro o discurso de seu eu iludido, sem compreender pela boca de quem ele fala o nível de medo diante da opção de sair do refúgio que a identidade lhe dá, vantagens e desvantagens do personagem, e, sem dúvida, sem termos segurança da capacidade intelectual do indivíduo em questão. Quando me refiro à capacidade intelectual, quero esclarecer que certos indivíduos que foram muito maltratados durante a infância, inclusive sofrendo abusos emocionais ou físicos, podem adotar o personagem daquele que não sabe, não entende, não toma conhecimento. Assim como em todos os casos, o personagem é a roupa que nos permite sobreviver. Com frequência, se nossa sobrevivência depende de não saber nada, não nos darmos conta de nada, não registrar nada, essa pulsão se enraiza tanto em nosso ser interior que somos capazes de nos tornar idiotas. Não é que nossa mente não seja capaz, é que a alma se vê forçada a idiotizar a mente, justamente para não ser testemunha de atrocidades, que já sabe não vai conseguir tolerar. Nesses casos, não é impossível tentar um trabalho de trajetória da biografia humana, mas teremos de estar atentos para detectar se o ser interior desse indivíduo, em algum momento, sente confiança suficiente para abrir minimamente a roupa de idiota que vive nas nuvens e permite nos imiscuir em cada canto de sua sombra. Tudo é possível e às vezes nada é possível. Essa é uma metodologia que exige treinamento, arte, empatia e experiência. Não veste bem em todo mundo, mas há algo que acredito ser fundamental. Trabalhamos permanentemente para desmascarar o eu iludido de quem nos consulta, mas também para não permitir que ele acredite ou pense que o profissional sabe ou é um gênio, ou o que seja. É indispensável deixar claro que esta é uma investigação que fazemos entre duas pessoas. Alguém que sofre e espera se conhecer melhor, e alguém que, por não estar envolvido na trama da cena familiar, vai ajudar a olhar o cenário de fora. E para conseguir, vai se ocupar de trazer as vozes de dentro. Também vai estar atento para não entrar no palco de quem o consulta. Se damos uma opinião pessoal, já estamos colocando um pé nesse cenário. Se nos angustiamos com os relatos, também. Se nos horrorizamos, idem. Por isso é indispensável ter ouvido muitas histórias e trabalhar constantemente nossa própria sombra, para que nosso personagem não se incorpore ao trabalho que estamos realizando no território do outro. Temos de nos tornar apenas um meio que possibilita e questiona, nada mais, nem menos. Nossas opiniões pessoais não têm lugar, nem nossas teorias filosóficas, nem nossas crenças, nem nossa moral. É o terreno do outro. Nessa função, somos apenas um canal que se põe à disposição da busca interior de outro indivíduo. E o que acontece se parece forte demais, o que dizemos a um consultante? Essa é uma fantasia habitual. Na verdade, ninguém pode dizer nada mais forte ou doloroso do que o indivíduo já vive em seu interior, saiba disso ou não. De qualquer forma, não se trata de fazer interpretações à torta e à direito. Não, apenas de nomear o que não foi nomeado. Se algo realmente encaixa na vivência interna do indivíduo, simplesmente vai corroborar para que isso, que ao longo da sua vida sentiu, seja dito com palavras parecidas com as que o profissional está utilizando. E, se não lhe cabe, então dirá que não se sente assim. Significa que estamos nos enganando e teremos de desviar nossa pesquisa para outro lado. É um trabalho de detetive e ingrato, pois em geral deparamos com realidades muito mais hostis, violentas, desumanas ou ferozes do que imaginávamos. Procurar a sombra sempre é doloroso, mas permanecer cego é mais doloroso ainda. O que acontece se a pessoa que inicia seu processo de biografia humana e decide mudar muitos aspectos de sua vida, depara com o fato de que seu cônjuge, por exemplo, não está disposto a mudar nada? Por acaso não é melhor fazer esse percurso juntos? Não. Esse é um pedido frequente das mulheres. Nós, mulheres, arrastamos nossos maridos para que venham, ouçam, entendam e nos deem razão. É claro que a proposta de integração da sombra não busca dar razão a ninguém contra a razão dos outros, mas exatamente o contrário.
propõe compreendermos-nos mutuamente nas razões de nossos respectivos personagens e então decidir se estamos dispostos a deixar esses personagens de lado para viver uma vida mais ligada à verdade interior. Quando pretendemos que nosso cônjuge venha para a consulta, continuamos pensando que o outro deve mudar, nada mais distante da verdade. Só a própria pessoa pode mudar. Na verdade, isso que não gostamos no outro, seja nosso parceiro, pais, irmãos, filhos, vizinhos ou sogros, simplesmente reflete uma porção de nossa própria sombra. Se algo se manifesta, feliz ou sofrido, no cenário, é porque faz parte de nossa trama, ainda que não tenhamos registro disso. Se a trama em seu conjunto nos causa sofrimento, sempre poderemos mudar a nós mesmos, e então o ambiente todo se modificará. É como um jogo de xadrez. Quando alguém movimenta uma peça, o jogo se move em sua totalidade. Quanto à conveniência de convencer o cônjuge, por exemplo, para que compreenda essa viagem, só quero acrescentar que se quem nos consulta, no caso de ser uma mulher, começa a registrar seu personagem, entende seus benefícios, admite o preço que faz os outros pagarem para sustentar-se nesse papel, aceita as vozes dos outros, olha o panorama completo, identifica o que provoca nos outros, talvez seja capaz de mudar. E quando mudar, quando relaxar, quando ouvir, quando parar de brigar, quando espontaneamente se dirigir a seu marido de maneira mais amável e carinhosa, então o marido genuinamente interessado dirá: eu também quero fazer isso. Para mim, é interessante notar que quase nunca os homens que passam pela experiência de construir sua biografia humana estão dispostos a convencer suas mulheres ou namoradas a fazer o mesmo. Em geral, há menos personagens manipuladores entre os homens do que entre as mulheres, mesmo que isso não deixe de ser uma observação baseada em registros de minha instituição, que sem dúvida são discutíveis. Reforçar o personagem que nos deu amparo. Vamos considerar que o personagem que construímos teve um propósito fundamental: fazer-nos sobreviver ao desamparo. A principal intenção inconsciente foi de não sofrer demais. Para isso, além de aceitar a roupa imposta pelo adulto, mais importante, que em geral é a mãe, nós indivíduos costumamos agregar vários adornos, enquanto contamos a nós mesmos uma história carregada de fantasia para em seguida confiar que é real. Por isso, é muito comum que quando o consultante relata histórias do passado, haja anedotas agradáveis e divertidas. Mas atenção, pois se somos atraídos por esse relato, pelos motivos que forem, quase sempre porque tocam em algum lugar sombrio nosso, teremos caído no feitiço. Esse feitiço faz parte dos artefatos de certos personagens, em especial dos mais expressivos, cômicos, exagerados, irônicos ou cínicos. Aqueles que acrescentam sal e pimenta às histórias e exatamente por isso atraem a atenção dos demais personagens. E a nossa, quero dizer, se caímos na curiosidade para ter mais detalhes de um relato que nos fascina, perdemos nossa função, porque ingressamos no campo de quem nos consulta, perdendo objetivamente, porque já estamos dentro. Registrar esse afastamento como observador externo é difícil, pois como saber o que perguntar para entender melhor o cenário e como saber o que devemos perguntar quando isso responde a uma curiosidade subjetiva? Consegue-se com treinamento, mas pelo menos quero deixar estabelecido que significa estarmos atentos e não nos deixarmos enfeitiçar por telenovelas, pois para isso existe a televisão. Continuemos com o personagem que cada um cuida como se fosse seu maior tesouro. Pensemos que o personagem foi nosso principal refúgio, e isso não é pouca coisa quando somos crianças. O problema é que crescemos, nos tornamos adultos, mas interiormente acreditamos que na atualidade devemos enfrentar o mundo com as mesmas ferramentas infantis que utilizamos no passado. Por isso, nos aferramos a nosso personagem ainda mais. Se somos a Amazona, que defende as causas justas de arma em punho, estaremos associadas a qualquer causa própria ou alheia. Se somos o frágil doente de asma, enfrentaremos os acontecimentos a partir da fragilidade e do não conseguir fazer nada. Se somos o viciado que foge, para lá iremos com nossas substâncias tóxicas, a fim de estar por fora da realidade. O incrível é que, sendo adultos, continuamos jogando o mesmo jogo da infância.
E, por fim, quando descobrimos que esse personagem nos foi colocado por mamãe, papai, ou avô paterno, ou quem seja, acreditamos que a culpa é desse familiar. Aqui começa a tarefa mais ingrata: reconhecer que temos dedicado grande parte de nossa energia vital para lustrar, embelezar, adornar e completar o personagem, porque necessitamos dele mais do que o ar que respiramos. Sem nosso personagem, não sabemos viver, não sabemos quem somos, não sabemos como nos relacionar com outros, como trabalhar, como fazer amor, como sustentar nossa moral. Por isso, quando um terapeuta tenta nos mostrar o nascimento desse personagem e como desempenhamos as cenas familiares, que hoje talvez nos produzam mais sofrimentos e desencontros que amor, nos zangamos, nos aferramos, começamos a defender nossa mãe, dizendo: mas algo de bom minha mãe deve ter feito, afinal sou um bom engenheiro. Tenho 3 filhos, uma esposa carinhosa e um mestrado nos Estados Unidos. Sim, claro, mas estamos procurando sombra. Então, tudo de bom que nossa mãe fez está ótimo. Agradecemos muito e é por isso que gostamos dela. Voltemos à nossa questão. Procuramos detectar nossos personagens, os respectivos funcionamentos e, sobretudo, como cada um faz parte de certa trama com determinados resultados, dos quais agora não gostamos. Por exemplo, um irmão acaba de se suicidar. No entanto, todos acreditam que não tem nada a ver com isso. Não estou dizendo que somos culpados da decisão desse irmão. Digo que fazemos parte de uma trama na qual alguém, por motivos que pertencem à trama completa, decide partir, ou adoecer, ou brigar com todos, ou o que for. Quando estamos a ponto de ver o cenário completo, alguma coisa nos pega no fígado e automaticamente nos aferramos ao personagem, às vezes não permitindo que ninguém mais nos diga absolutamente nada, muito menos sobre nossa mãe. Já sabemos que as mães são sagradas, as ofensas funcionam extraordinariamente bem. Quando nos ofendemos, os demais nos pedem desculpas e ninguém se atreve a mostrar nem a dizer nada que não seja agradável aos nossos ouvidos. Este é o momento em que muitas vezes os indivíduos abandonam o trabalho de indagação do próprio material sombrio. E então, o que fazemos? Nada. É assim. Se estamos cumprindo a função do profissional, compreenderemos que sempre os indivíduos têm razão, a partir do personagem. Quem nos consulta, por exemplo, em pleno choque diante do suicídio do irmão, sente de imediato que não serve para nada estar vendo tantas coisas de sua infância, porque não pode salvá-lo, ou que é dolorido demais remexer velhas feridas. Muito bem. A consciência sabe quando é o momento perfeito. Talvez essa pessoa volte 5 anos depois com menos impacto e com a sensação suave de que estava em um caminho rumo à verdade, que não encontrou em outros âmbitos, e vai tentar novamente uma aproximação. Quero dizer que em momentos críticos espera-se que voltemos a nos aferrar à nossa roupa, como se disséssemos: sim, e daí, sou o super-homem e não me importa o que os outros pensam. Justamente nos momentos em que nos sentimos mais frágeis. Quaisquer que sejam os motivos, nos enfiamos em nossa caverna infantil. Isso é vestir a roupa e fechar-se. De nada vale fazer força para tirar o indivíduo dali. A melhor opção é compreender que os tempos são muito pessoais e que se em determinado momento necessitamos voltar ao refúgio, então, que sorte o temos. O fascínio gerado pelos personagens. Há um obstáculo frequente para todos os que queiram treinar-se no acompanhamento de buscas pessoais: o fascínio que certos personagens nos causam. Os empreendedores mais do que os depressivos, os carismáticos mais que os calados, os espirituais mais que os materialistas. No entanto, é aí que temos de colocar em jogo nossa lucidez. O indivíduo que tiver conseguido, por meio de seu personagem, maior admiração do seu entorno, será o mais difícil de desmascarar, porque está acostumado a receber reconhecimento por seu trabalho ou agradecimentos apenas por sua presença. Por que uma pessoa tão encantadora faria terapia, então? Porque considera que alguém próximo não é tão encantador quanto ele ou ela. Por exemplo, um mestre de yoga vem à consulta. Poderia ser um padre, ou alguém em quem depositamos admiração e respeito, um líder espiritual ou comunitário. No entanto, assim como todos os seres humanos, ele tem sombra. Dito isso, está tão comovidamente instalado em seu personagem que dificilmente reconhecerá uma dificuldade pessoal. Vamos supor que tenha vindo porque sua esposa está grávida. Nesse caso, vamos escolher o mestre de yoga. Se fosse o padre católico, estaremos com problemas.
Ele quer que ela se aproxime da espiritualidade, que consulte médicos naturalistas e tente um parto respeitado. Mas ela não quer saber do assunto, está assustada e não imagina se afastar do médico mais convencional. E mais, está indo ao médico da própria mãe, das tias e da irmã mais velha. Muito bem, nosso consultante, elevado e místico, com um rosto invejavelmente belo e sereno, vem em busca de ajuda. Na verdade, quer saber como ajudar a esposa. Aqui podem acontecer duas coisas. A primeira é que desmoronemos fascinados com esse ser espiritual, que além de tudo vem nos consultar, o que aumenta consideravelmente nossa autoestima. Então, decidimos ouvi-lo e com certeza lhe daremos razão. Aí nosso personagem deslizou para o terreno alheio do consultante. Precisamos de um segundo para nos afastar do nosso papel de acompanhar a busca da sombra. Quando a campainha interna nos avisa de que estamos nos desviando de nosso propósito, outra campainha que mantém a excitação nos diz que também não precisamos ser tão exagerados, que esse ser maravilhoso veio perguntar algo muito simples. Como não lhe passar telefones de médicos ótimos e respeitosos? Como não lhe explicar que, se não for um médico alternativo, vai acabar roubando o parto de sua mulher? Como não nos aliar, garantindo que esse médico que atendeu a mãe, a tia e a irmã vai fazer uma cesárea como fez com as familiares da esposa? O fascínio nos enganou. Apesar disso, esse ser incrível que transborda saúde irá para casa muito contente e cego. A segunda opção é propor que ele construa sua própria biografia humana. Ele submeter-se a contar coisas pessoais a um terapeuta qualquer que deve ser muito menos espiritualizado, talvez se ofenda. Está em seu direito. Sempre podemos explicar-lhe que a esposa é dele, não nossa, que ele a escolheu, que ele a ama, que ele vive com ela, que ele a engravidou, que com ela espera um filho e talvez ela encarne a parte de rigidez, de medo ou de inflexibilidade própria, mas que ele não assume como dele. Fácil assim. Algo tem que ver. Ele, sua sombra, suas projeções, com esse medo manifesto agora nas escolhas de sua mulher. E que podemos investigar juntos, pois talvez não seja preciso mudar de médicos. Talvez ele tenha de assumir a porção de rigidez que lhe cabe, e então, talvez, sua mulher se sinta no direito de relaxar. Não sabemos, mas podemos pesquisar. Então, se estiver de acordo, construiremos sua biografia humana com o mesmo calor, habilidade, atenção e carinho que a de qualquer outra pessoa. É possível acompanhar a construção da biografia humana de uma pessoa que admiramos? Só na medida em que detectemos que caímos no fascínio e sejamos capazes de afastar nossa influência pessoal. Se não conseguimos fazê-lo, não estaremos em condição de trabalhar com esse indivíduo. Nesse caso, é melhor indicá-lo a um colega. Quero dizer, não é impossível, mas é preciso ter claro o que nos acontece e ser capaz de olhar esse indivíduo como todos, com suas luzes e sombras, e ter a intenção de averiguar o que há do outro lado. Se concluirmos esse trabalho de busca da sombra, é possível que então admiremos ainda mais esse ser por sua influência, dedicação, humildade e bondade. Enfim, porque constataremos que é um sábio de verdade.